Mesmo que seu sonho pareça impossível, não desista do seu sonho. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana, que mesmo que as circunstâncias falassem para ela que o sonho dela era impossível, ela não desistiu do seu sonho. Ana era casada com um homem chamado Eucana. Porém, Ana não conseguia dar filhos ao seu marido. Por esse fato, seu marido casou com outra mulher que se chamava Penina. Penina deu filhos a Eucana. Penina dava filhos ao seu marido. O sonho de Ana era ser mãe. E mesmo com o passar dos anos, Ana não desistiu do seu sonho. Penina considerava Ana sua rival. E por esse fato, ela sempre jogava na cara de Ana que Ana não poderia ter filhos, que Deus não havia dado filhos a Ana. Ana ficava triste e chorava, porém Ana ia sempre para o lugar certo. Ela chorava aos pés do Senhor. Ana clamava aos pés do Senhor, porque ela sabia que para Deus nada era impossível e que se fosse da vontade de Deus, ela poderia sim gerar. Uma das coisas que a história de Ana nos ensina é que mesmo com o passar dos anos, Ana não desistiu do seu sonho. Ela continuou persistindo, ela continuou orando, ela continuou clamando, ela continuou chorando aos pés do Senhor, porque ela sabia que para Deus nada era impossível e conforme a vontade do Senhor, o Senhor poderia sim fazer com que ela gerasse e que ela desse um filho ao seu marido. No livro de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, o Senhor Jesus nos encoraja à oração. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. E foi exatamente isso que fez Ana viver o impossível na vida dela. Ana não desistiu, Ana continuou batendo na porta, Ana continuou orando, Ana continuou chorando aos pés do Senhor. Ana não desistiu, por mais que os anos se passassem, ela continuava crendo que o Senhor ouviria a sua oração. Depois de anos que Ana orava, que Ana persistia, batendo na porta, o Senhor abriu a madre de Ana. O Senhor tornou mãe do profeta Samuel. E o Senhor não deu somente o profeta Samuel, Deus tornou Ana mãe de filhos, porque além dela ser mãe do profeta Samuel, aquele que ia orientar o povo de Deus a seguir no caminho que agradava ao Senhor, porque era uma época em que as pessoas estavam perdido, o povo de Deus estava perdido naquela época, né? O profeta Samuel veio para fazer a diferença na vida daquele povo, que era o povo escolhido de Deus. Deus precisava de alguém que obedecesse a ele. Então, Deus não só não abriu a porta, não só realizou o sonho de Ana, né? Não só realizou o sonho de Ana, que Ana foi a mãe do profeta Samuel. Além do profeta Samuel, Deus deu outros filhos a Ana. Por isso, assim como Ana fez, a gente continue sonhando, a gente não desista dos nossos sonhos, porque os planos de Deus são maiores. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, o importante é a gente não desistir, a gente continuar orando, a gente continuar persistindo, a gente continuar batendo na porta. O importante é a gente estar chorando, clamando no lugar certo, que é aos pés do Senhor. Porque os planos do Senhor, às vezes a gente acha que Deus está demorando, mas não tá, sabe? Os planos de Deus são bem melhores, são bem maiores que os nossos, né? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, no tempo certo, na hora certa, a gente vai entender o porquê que Deus nos fez esperar por tantos anos, né? Ana esperou por tantos anos, mas Ana foi o quê, mãe? Ana foi a mãe do profeta
Samuel, aquele que ia ser usado por Deus, aquele que ia orientar o povo de Deus conforme Deus queria que aquele povo viesse andar, viesse caminhar. Não importa quantos anos se passe, continue orando, continue persistindo, continue sonhando. Creia que na hora certa, que no momento certo, o Senhor fará o impossível na sua vida. O Senhor fará o impossível na minha vida. Outro fato que me chama muito a atenção também na história de Ana é que, apesar de Penina provocar Ana, sabe, fazer Ana chorar, fazer Ana ficar triste pelo fato dela não conseguir ter filhos, a Ana não deixava aquilo abalar ela, sabe? Ela continuava orando, ela podia ter ficado revoltada com Deus, chateada com Deus, né? Ah, Senhor, por que o Senhor deu filho pra Penina e não deu filhos pra mim? Por que Penina é mãe e eu não... Por que Penina conseguiu gerar e eu não? E ela poderia se revoltar com o Senhor, porém não. Porém, Ana, apesar das provocações de sua rival, Ana continuava orando, Ana continuava crendo, Ana continuava aos pés do Senhor. Que eu e você não venhamos permitir que nada nos paralise, né? Que a gente continue orando, que apesar da gente ouvir vozes ao contrário aos nossos ouvidos, às vezes por família, né, por amigos, a gente continue orando, a gente continue persistindo, porque a gente sabe quem é o nosso Senhor, a gente sabe quem é o nosso Criador. Deus é o Criador de Deus é o Criador de tudo que existe, Deus é o Criador da terra, Deus é o Criador do universo, foi Ele quem me criou, foi Ele quem me deu vida. Foi Ele quem criou você, foi Ele quem deu vida para você. Então, o que é impossível para esse nosso Deus? Nada. Nada é impossível para o nosso Deus. Então, por mais que as pessoas digam ao contrário, continue orando, continue crendo. Não é o advogado que dá a última palavra. Não é o médico que dá a última palavra. Não é o juiz que dá a última palavra. Quem dá a última palavra é o Senhor. A última palavra pertence somente ao Senhor. Mas que de fato eu e você a gente esteja buscando, sabe, no lugar certo, batendo na porta certa, que é a porta que só o Senhor pode abrir. Só Deus pode abrir, né? Então continue batendo, continue orando, continue persistindo. Não desista do seu sonho. Creia que no momento certo, na hora certa, tudo vai acontecer. Sempre guarda essa frase dentro do meu coração, dentro da minha mente. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, há um propósito para tudo. Os escolhidos de Deus, escolhidos do Senhor, nunca vão receber nada assim, sabe? De repente ou com muita facilidade. Nós que somos escolhidos, a gente vai passar por muitas lutas, a gente vai passar por processos até a gente alcançar aquilo. Deus quer que a nossa fé ela seja fortificada, sabe? Deus quer que a gente tenha uma intimidade com Ele, sabe? Que a gente tenha uma experiência com Ele. E é através das portas que muitas vezes Deus fecha, né? Para só abrir no momento certo. É que a gente vai ter essa intimidade, né? Essa experiência com o Senhor. Eu tenho um sonho que eu tenho orado por isso por anos. E eu confesso que já aconteceu de quando eu via alguém vivendo aquilo que eu estava vivendo, sabe? Eu perguntava, meu Deus, essas pessoas estão vivendo isso e quando será a minha vez? Né? E eu questionava, falava, eles nem vivem, Pai, a tua vontade, eles nem fazem a tua vontade. E estão vivendo aquilo que eu gostaria de ver. E eu tô aqui há anos orando, jejuando, buscando, pedindo, Pai. E essa porta não abre na minha vida. Mas hoje, sabe? Hoje eu entendo, né? E eu ainda não recebi, eu vou continuar orando, vou continuar persistindo, vou continuar crendo que no momento certo o Senhor vai abrir essa porta, né? Mas hoje eu sei que se Deus tivesse aberto essa porta no momento em que eu queria, hoje eu não estaria aqui aos pés do Senhor. Eu não teria tido tantas experiências que eu já tive com o meu Deus. Uma intimidade que eu tenho com Deus hoje. Nada disso seria possível se Deus tivesse feito aquilo, se Deus tivesse feito a minha vontade no meu tempo, na minha hora.
né? Então o tempo não é nosso, o nosso tempo ele não é perfeito, ele não é o certo. O tempo de Deus sim, a vontade de Deus sim, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável para todos aqueles que esperam no Senhor, que temem ao Senhor. Me fortalece é ler a palavra do Senhor, é saber que o tempo dele, que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, e que se ele não me deu ainda, que se ele não abriu a porta ainda, é porque ainda não é o tempo, é porque ainda não estou preparada. Eu sei que às vezes a espera, ela é dolorosa, é difícil, mas quando a gente se agarra no Senhor, quando a gente se agarra na palavra de Deus, tudo fica mais leve, tudo fica mais suave, sabe? A gente não fica com aquele peso em cima da gente, a gente para de ficar olhando para as outras pessoas e ficar nos comparando, sabe? A gente para de ficar vendo a vitória do outro e sentir inveja, como muitas vezes eu já senti, eu via aquela pessoa vivendo aquilo que eu queria viver e eu ficava com inveja e eu queria estar querendo viver aquilo também, sabe? Mergulhe na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela vai te sustentar, ela vai te dar uma calmaria que só Deus, ela vai te fazer entender que um escolhido, ele não pode viver as promessas do Senhor de qualquer forma. Um escolhido, ele tem o tempo determinado por Deus para viver a sua promessa. Então, creia no Senhor, permaneça crendo no Senhor, porque no tempo certo, conforme a vontade do nosso Deus, a porta, ela vai se abrir. Que o Senhor te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!